tá bom? Então, meu nome é Romeu Amaral, começo me apresentando, eu sou consultor do Sebrae Paraná, do escritório de Cornélio Procópio, e vou passar, então, a palavra ao professor Paulo Breni, que vai nos agraciar aí com a apresentação, com o conceito desse programa chamado Todos por Cornélio. Professor Paulo, fica à vontade para você compartilhar aí sua tela e fazer a sua apresentação, ok? Boa noite, Romeu. Boa noite a todos os convidados, né? Eu acho que é um prazer e uma honra, né, estar em tão seleto grupo, né? A gente já vem aí participando de tantas atividades, não é de hoje, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Eu acho que é uma discussão extremamente pertinente e urgente, né? Vamos colocar dessa maneira, essa discussão sobre as estratégias de curtíssimo prazo para tentar passar por esse momento que não só Cornélio, Paraná, Brasil, mas o mundo vem passando, né? Alguns aí já conseguiram, de certa maneira, ter esse momento de maior crise já superado, mas a gente ainda está nesse momento de estratégias, vamos colocar dessa forma. Eu acredito que antes de iniciar com a apresentação, explicar para vocês um pouco qual é o conceito desse projeto, Todos por Cornélio, eu queria colocar algumas coisas que são importantes. No fundo, acompanhando pela perspectiva técnica, como economista, todo esse momento que a gente vem aí passando, a partir de meados, ali, segunda quinzena de março e assim por diante, algumas coisas me deixaram angustiados, vou colocar dessa maneira, né? Uma delas era justamente como a gente tinha uma percepção de que aquilo passaria tão rápido, né? Eu converso com as pessoas, eu menciono que até o dia 16 de março eu estava dando aula, né? Então a gente imaginava, não vai ter aula amanhã, mas semana que vem vai ter aula, né? Passava na próxima semana, na próxima semana terá aula, e passa um mês a gente continua sem aula, e toda aquela questão. Eu acho que a gente demorou um pouco para justamente perceber que essa situação que a gente vem passando, ela não seria tão rápida, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é justamente, dado essa primeira percepção de falta de horizonte no ponto de vista da atuação, e isso não é culpa de ninguém, né, da própria situação, mas a questão da falta de estratégias para o momento, né? Então, uma coisa que eu discuto muito com as pessoas que eu converso é que essa situação, ela é uma situação excepcional. E como uma ação, um momento excepcional, ela pede uma ação igualmente excepcional. Então, provavelmente, boa parte das estratégias que a gente imagina, seja pela área gerencial, econômica, contábil, financeira, que você imaginar, provavelmente ela não vai casar para esse momento, ela pede uma outra ação. E nesse sentido de outra ação surge, a partir dessa discussão que a gente teve em várias reuniões desse grupo, o projeto Todos por Cornélio. Para fazer a apresentação, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, jogo rápido, mas aí, como o Romeu muito bem colocou, anotem do lado se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, depois a gente vai ter um momento oportuno para isso, tá bom? Vou compartilhar. Só Romeu, eu quero fazer uma errata aqui, eu também está participando da live o Celso Marim, secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, foi uma falha nossa aqui de não estar trazendo a apresentação dele logo no início. Então, ele é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Cornélio Procópio e está à frente de várias ações. O professor Celso Marim também é comerciante, né, aqui na cidade há longo tempo e vai estar aí enriquecendo a live aí ao final, a gente está batendo papo, tá bom? Então, é importante tomar nota disso. Boa noite, Celso, também, né? Esquecemos do Celso, talvez o cara mais importante dessa live, né? Que deixa anotado também isso. Mas olha só, pessoal, só para a gente poder ter um panorama do que é essa ideia Todos por Cornélio, primeiro, a gente tem que colocar o ponto central da estratégia, que é justamente uma ação colaborativa, né? Então, é diferente, como eu estava falando, de uma série de estratégias que foram utilizadas para esse momento, e aí estratégias pontuais para determinado setor, pontuais para determinado grupo de trabalhadores, pontual para determinado município ou determinada região, assim por diante. A ideia de Todos por Cornélio é justamente você conseguir
ter a colaboração de todos. E aí eu já começo essa colaboração agradecendo ao Danilo, né, da empresa de publicidade aqui de Londrina do Cerebeiro, que justamente disponibilizou essa arte para a gente de forma gratuita, que é o que a gente está utilizando, né, justamente para poder divulgar esse projeto. Todos por Cornélio, então, ele inicia-se por um grande questionamento, ou seja, quais são as estratégias que poderiam ser utilizadas para justamente que a gente pudesse passar por esse momento de crise. Só que o detalhe é que a gente não sabia o tamanho dessa crise. Essa é a grande questão. Como eu falei, no dia 16 de março, ninguém imaginava que hoje, 10 de junho, a gente estaria ainda discutindo isso e ainda preocupado quando que voltaria a tal da normalidade. Nesse sentido, para pensar um pouco sobre o tamanho da crise, uma série de trabalhos foram feitos, até antecipando esse momento. Entre eles, o mapeamento das estruturas produtivas dos setores estratégicos do município de Cornélio Procópio, que foi uma base que nós tivemos justamente para entender qual era o impacto econômico no município de Cornélio Procópio a partir desse momento de pandemia, né, com o isolamento social. É um trabalho que foi elaborado por um grupo de pesquisa maior, formado pelo professor Humberto Sasso Filho, da UEL, professor Luan Bernardelli, da Unespar, professor Ronaldo Rangel, da FGV, o professor Clebson Neves, também da UEL. Então, foi a partir desses dados que a gente começou a perceber em Cornélio Procópio a amplitude do que a gente estava imaginando que seria a tal da crise para esse momento, a crise econômica. Esse trabalho ele também foi elaborado para outras regiões, das quais a gente também estimou a questão do impacto desse período de pandemia. A exemplo de Londrina, a exemplo ainda em Londrina do setor da economia criativa e da educação, do Norte Pioneiro, SRI, né, do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, estamos falando de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. No fundo, graças a esses panoramas econômicos, a gente conseguiu mensurar, estimar um possível impacto econômico. Exemplo, quando você olha para Cornélio Procópio, isso a gente já vem divulgando, imaginando aí 30 dias úteis de paralisação, de isolamento, você pode estimar a partir da realidade local de Cornélio Procópio, realidade econômica, né, medida a partir de uma ferramenta que a gente chama de insumo-produto, que você teria 52 empresas em dificuldade em Cornélio Procópio, com possibilidade de fechamento, dessas, 89% microempresas. No tocante ao emprego, uma redução da capacidade de mão de obra em torno de 347 trabalhadores perdendo seu emprego. Lembrando que a gente está pegando ali final de março, abril e começo de maio também, como reflexo desses 30 dias úteis, né? Remuneração, uma redução na remuneração na ordem de 2% do que Cornélio já tinha, assim como na demanda final que reflete o consumo do município. A partir desse panorama econômico, e uma coisa que o Felipe da Federal colocou muito bem, ou seja, todas as ações tiveram como base uma informação técnica que localizava o município nesse momento de crise. Então, essa é a visão técnica, óbvio, com outros indicadores, com outras análises setoriais e assim por diante, mas isso já é o suficiente para nós, nessa live, entender qual era o desafio, melhor dizendo, que a gente iria enfrentar no município de Cornélio Procópio. Nesse desafio, aí entra a questão das estratégias. Uma das coisas, como eu falei, que me deixava, de certa maneira, apreensivo, é que, como grande estratégia, fora as tradicionais, vamos falar de promoção do Dia das Mães, vamos falar de incentivo ao comércio, vamos falar de incentivo a um determinado setor e assim por diante, você tinha a expectativa de reabertura do comércio, reabertura num sentido mais global, né? Vamos voltar ao que era antes. Olha só, uma coisa que a gente tem que entender é que nesse tipo de situação, falando do ponto de vista técnico, não cabe a torcida. Não cabe você perguntar, por exemplo, para mim, o que eu acho da abertura do fechamento. Não cabe dizer a gente analisar cenários. Nos cenários, e isso a gente discutiu muito no grupo de desenvolvimento de Cornélio Procópio, os vários cenários possíveis, tinha sim a possibilidade de retomar a normalidade, de abrir o comércio, de voltar a vender o que vendia antes, de tentar recuperar a perda que tivemos nesse período de isolamento social, mas também havia, isso a gente discutiu muito e eu deixei claro, a possibilidade de não voltar à normalidade, pelo menos não na rapidez que a gente gostaria. E ao não voltar à normalidade, nós deveríamos estar preparados
para uma grande estratégia para passar por esse momento. Eu acho que isso que é interessante. Ninguém está dizendo que essa estratégia é uma estratégia que vai ser para o longo prazo. Ela é uma estratégia, de novo, de curtíssimo prazo. Eu quero passar por esse momento. Esse momento é crítico. Dependendo como eu sair desse momento, eu posso ter uma estratégia de longo. Duas questões econômicas que são extremamente importantes. Uma, que é a análise de expectativa, e a outra, que é o que a gente chama tecnicamente de fluxo circular da renda, ok? Só para esclarecer, eu sei que falar de economia é um troço chato pra caramba, mas eu vou tentar facilitar ao máximo para deixar claro isso que eu estou mencionando. Quando você fala economia, você fala de comportamento. Isso eu falo para todos os meus alunos. Economia é comportamento. Na verdade, você acha que economia é uma ou num sistema de estabilidade, o nosso comportamento segue uma racionalidade. Então, por isso que ele parece ser determinado ou determinístico. Não, ele não é. Até mesmo porque, em momentos como esse, o nosso comportamento muda. E eu tenho que entender esse comportamento, entender essa mudança, e a partir dessa mudança, traçar as estratégias. Então, mais difícil do que lançar uma campanha é você entender se aquela campanha, para esse ambiente, vai atingir meu público ou não. No tocante às expectativas, duas coisas são importantes. A primeira, você entender que essas expectativas formam a ação do empresário de investir. Ele vai investir, ele vai contratar mais pessoas, mas também essas expectativas, esse comportamento está ligado ao nosso consumo. Ou seja, o empresário como pessoa física, o trabalhador pessoa física está comprando no comércio local, está comprando pela internet, nós estamos consumindo. E é justamente as expectativas que vão determinar se eu vou consumir mais ou se eu vou consumir menos. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho extremamente interessante a gente discutir, é o fluxo circular da renda. Ou seja, perceber como que a economia funciona. E aí eu quero fazer aqui o merchandising, Romeu, se você me permite, de um vídeo do Sebrae de São Paulo. É um vídeo que já tem 7 anos, mas ele é muito bom, que ele fala as voltas que o dinheiro dá. Né? Então ele vai explicar justamente isso, ele é como se fosse uma novelinha de 6 minutos. Quem tiver curiosidade, depois a gente pede para o pessoal colocar o link na descrição desse vídeo, vale a pena depois passar lá para assistir esses 6 minutos. Mas só para resumir esses 6 minutos, vamos entender o seguinte: formada por 3 grandes agentes: o governo, as empresas. O governo, ele vai arrecadar tributos e ele vai prestar serviços, ok? Para prestar serviços, ele vai contratar pessoas e ele vai comprar bens e serviços das empresas receber salário, porque eu vou vender minha força de trabalho para o governo e vou vender minha força de trabalho para as empresas. As empresas, em contrapartida, vão vender bens e serviços para elas mesmas, para o governo, para as famílias, e com isso vão contratar mais pessoas e vão pagar tributo. Então você tem o que a gente chama do fluxo circular da renda. A economia está funcionando como grandes engrenagens. Na verdade, a gente resumiu em 3 grandes engrenagens: governo, empresas e famílias. Qual é o problema do momento que a gente está passando? E eu acho que isso é extremamente importante a gente entender. Eu não sei o que vai acontecer na próxima semana. Nesse sentido, eu crio incerteza. O problema do momento é a incerteza. Ao gerar incerteza, não só eu vou ter o investimento postergado por parte dos empresários, mas também eu vou ter a redução drástica do consumo. Eu não sei como que vai ser o amanhã, eu não sei se eu vou ficar doente, eu não sei se o governo vai me auxiliar ou se não vai. Ou seja, um monte de não sei gera incerteza. Ao gerar incerteza, eu retraio o consumo. Ao retrair consumo, qual é o problema no fluxo circular da renda? Eu, empresa, começo a não vender. E se eu não vendo, eu demito. Só que tem um problema.
quando eu demito o meu trabalhador, e eu, empresário, estou olhando isso pela ótica de redução de custo, eu estou fazendo com que a minha venda seja ainda menor, porque o meu funcionário sem salário demitido não compra da outra empresa. A outra empresa demite também. E ao demitir, aquele funcionário não compra de mim. Então, no fundo, você tem um agravamento da crise a partir dessa incerteza. Esse agravamento também impacta o governo, porque a empresa não vai conseguir faturar o suficiente para pagar os seus tributos. Então, o governo arrecada menos. Se o governo arrecada menos, ele gasta menos. Entre os gastos, o próprio salário. Ele não vai conseguir honrar sua folha de pagamento. Ou seja, eu gerei uma crise. Essa crise pode ser observada pelo âmbito mundial, pode ser observada para o país, pode ser observada para o estado do Paraná, mas também pode ser observada para a questão dos municípios. No nosso caso, o município de Cornélio Procópio. Se eu deixar de consumir, eu gero uma crise ainda maior. E aí, raciocina comigo. É mais fácil uma empresa que tem uma redução de faturamento, mas continua funcionando, voltar a ter a sua atuação próxima à normalidade depois, ou uma empresa que fecha, ela vai ter que reabrir. Você acha que essa facilidade vai ser maior do que aquela que ainda está funcionando? Por isso que a lógica é, nós temos que, no município de Cornélio, reduzir a incerteza e estimular o consumo. Aí as pessoas vão dizer o seguinte, nossa, Paulo, mas isso é fácil. Não, não é fácil. Porque, de cara, você tem que, de certa maneira, garantir algumas coisas. Do tipo, eu tenho que garantir emprego. E eu, professor Paulo, não garanto nada. Quem garante emprego é o Fabiano, é o Celso, é os empresários de Cornélio Procópio. Só que também eles só vão garantir o emprego se o trabalhador, de forma geral, garantir que vai continuar consumindo. De novo, eu não sou trabalhador da iniciativa privada, eu não posso garantir nada. Mas como trabalhador do setor público, eu entendo que eu também tenho que consumir, porque se eu não consumir, a economia local para. E olha só, pessoal, não é só consumir aquilo que você vê obrigação, no sentido de, nossa, eu vou ao supermercado, mas é consumir de forma geral. O professor da academia de musculação conta, o professor de ensino da escola infantil também conta. Então, é economia de forma geral. Esse esforço tremendo. E aí, só para relatar, nós fizemos essa apresentação para o pessoal de Apucarana, Associação Comercial de Apucarana, e a Associação Comercial de Andirá. Em Andirá, teve uma colega nossa que falou assim, nossa, Paulo, é só isso? Eu falei, rapaz, isso é coisa pra caramba. Porque você vai ter que fazer, justamente, nesse Todos por Cornélio, lembrar que você é parte do todo. Não é você faz parte, porque como diria a professora Inês, né, nossa professora de técnica de pesquisa da UEMP, o faz parte pode ser que amanhã eu não queira fazer. Você é parte do todo. E se alguma empresa fechar, indiretamente, você trabalhador, você outro empresário, também vai passar por dificuldade. Então, na verdade, esse Todos por Cornélio é o que a gente chama de grande pacto social. É um pacto social. As pessoas têm que entender que elas estão batalhando pela mesma causa. E olha só, trabalhar pela mesma causa não quer dizer que só o empresário e o trabalhador registrado, seja ele formal, ou mesmo o trabalhador informal, aquele que ainda tem trabalho, vale. Não, o que está desempregado também está nessa conta. O que está passando dificuldade também está nessa conta. É um pacto social mesmo. Porque não adianta eu continuar produzindo e o número de desemprego aumentar, o número de pessoas no desespero da crise, às vezes até passando fome, como a gente observa em alguns casos, aumentar. Então, esse pacto social ele tem duas grandes linhas. Primeira linha, a ação social. Eu preciso, de alguma maneira, amparar aquelas pessoas que já estão fora do mercado de trabalho e já estão passando dificuldade. Esse amparo tem como liderança a própria prefeitura, que administra um recurso para isso, que pode auxiliar essas pessoas a buscar o auxílio emergencial. Nesse trabalho de ação social, você também tem a própria ação social de combate à Covid-19, feito pela Federal Tecnológica e pela própria UEMP, no sentido de produção de materiais, conscientização e várias outras ações sociais que as duas universidades públicas fazem.
tá ok? Mas lembrando que, a partir do momento que eu faço essa ação social, eu gero também um determinado consumo, eu mantenho um consumo. Os R$ 600 do auxílio emergencial vão circular pelo município, isso é bom. Do outro lado, eu tenho aí um outro pacto, que é o pacto com os empresários e com os trabalhadores. O empresário, ele tem que entender que esse momento, de novo, é um momento excepcional. É excepcional, está fora da regra. Discutir lucro, manter margem de lucro, isso é uma outra discussão, é para retomada. Para agora, nós estamos discutindo sobrevivência. Manter a sua empresa aberta. Para, a partir da abertura da sua empresa, em manutenção dessa abertura da sua empresa, e abertura, pessoal, é no sentido amplo, abertura no sentido de funcionamento. Eu posso vender online e minha empresa está funcionando, ela está aberta. Eu posso abrir a porta e ela está aberta, só que eu preciso vender. Eu posso também ter a empresa aberta e não vender nada. Por quê? Porque a incerteza é muito grande. Eu acho que isso que a gente tem que entender. Eu preciso vender, seja da forma que for. Só que esse vender tem que ser um vender atrativo para que as pessoas, mesmo em momento de incerteza, mesmo com insegurança, possa te ajudar. Possa ajudar a economia local. E aí entra os trabalhadores também. O trabalhador tem que ter a percepção de que, ao parar de consumir, ou começar a selecionar mais o seu consumo, ele está colocando o seu próprio emprego em risco, de forma indireta no fluxo circular da renda, nas grandes engrenagens. Essa é a ideia. Então, esse contrato ele não é tão fácil. Então, geralmente, o Luan mesmo, o professor da Unesp, pergunta, Paulo, mas como que você convence o empresário que ele tem que aderir a essa ação? Simples, é sobrevivência. Não tem outro caminho. Você pode fazer a campanha que você quiser. Não tem outro caminho. E nada garante, no momento de incerteza, que nós vamos voltar ao normal. Nada garante. E até, lembrando o professor Ronaldo Rangel, eu tenho medo do novo normal, porque o novo normal, na maneira que a gente está indo, vão ter vários desempregados, várias pessoas abaixo da linha de pobreza, e que, da mesma maneira, passaremos crise econômica. Não vamos retomar a economia. Pelo contrário, podemos até aprofundar. Então, nesse sentido, quando eu tenho esse pacto social entre empresários e trabalhadores, eu também incentivo o consumo. Esse pacto é feito por uma série de organismos, entre eles a Associação Comercial, o próprio CODEP, Conselho de Desenvolvimento de Cornélio Procópio, sindicato, varejista, todos os sindicatos, sindicatos patronais, sindicatos dos trabalhadores, e também temos uma ação da OEMP, que é justamente um projeto de pesquisa que nós temos em Cornélio Procópio, da análise econômica, ou seja, do suporte estratégico para esse momento e para um momento futuro. Feito esse pacto social, a gente avança. Como que eu diminuo a incerteza? Empresário, eu tenho que dizer para ele que ele consegue vender, mesmo que a gente tenha que manter o isolamento social. Paulo, nós vamos manter ou não manter? Eu não sei. Mas justamente por eu não saber, que eu tenho que traçar estratégia. Vai que uma das estratégias é o que a gente discutiu a partir da associação comercial, que seria uma plataforma de venda online. Eu coloco e-commerce, mas é uma coisa extremamente simples, objetiva. Entra quem quer vender, entra quem quer comprar, entra quem precisa de doações e quem quer doar, e ali você faz o grande encontro dessas necessidades e vamos mantendo a atividade econômica no município. Essa plataforma tem lá o auxílio da BUS, que está mexendo no site da Associação Comercial, um grande auxílio também da empresa Forlógica, uma empresa de tecnologia e de qualidade, lá de Cornélio Procópio, ótimos técnicos, o Geison, a Marina, a Vivian, né? Então, estão lá ajudando. Feita essa plataforma, os empresários vão ter também demandas de auxílio técnico, consultoria, qualificação. O trabalhador também vai ter que entender que nesse novo ambiente ele vai ter que se adequar. Talvez o que ele fazia ontem para a empresa, ele tenha que fazer algo diferente agora, dentro da empresa, até mesmo para manter seu emprego nessa empresa. Essa qualificação e esse apoio você tem tanto ao EMP, um trabalho do professor Carlos César e do professor André Salvador, um projeto de extensão que a gente faz parte com esse objetivo. Temos o Sebrae, né, com todo o trabalho que o Romeu já vem fazendo junto aos empresários, com várias lives, com ações pontuais, assim como, quando você tem essa estrutura montada, o empresário também se sente mais confiante, a buscar financiamento para poder justamente ou manter a sua atividade ou avançar.
Então, você tem aí um panorama geral do que é o projeto Todos por Cornélio e o que a gente já vem fazendo nessa ação, tá ok? Agradeço mais uma vez, Romeu, não sei se eu me estendi demais, mas eu acho que está o panorama. Agradecer ao professor Robson Casagrande também, da área de marketing, da Unifil, que auxiliou também com uma ação nessa área de comércio online, uma orientação aos empresários. Então, a gente está contando com vários técnicos, tá ok? E uma das perguntas que as pessoas fazem também, Paulo, quanto custa isso? Não custa nada, justamente é uma ação colaborativa. Ou a gente se une nesse momento, ou realmente as situações ficam mais difíceis para o futuro, né? E aí pode ser todos por Apucarana, todos por Andirá, todos por Londrina e assim por diante, tá bom? Romeu, obrigado, cara. Vou tirar aqui